pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Está dentro do módulo 4, faz parte de matemática financeira. O juros simples, vou colocar aqui para vocês, juros simples. O juros simples é uma forma de calcular, né, para que o que for calculado, o que for ganho em termos de juros monetários. O que é juros monetários? Juros monetários é a parte da grana mesmo, é o que sobra do dinheiro, né? Então você tem um valor, imagine que você tem R$1.000, né? Você tem aqui R$1.000 e eu vou incidir um juros simples sobre esse valor. Se for 10%, né? Eu sempre vou ficar marcando em cima desse valor. E o que der, por exemplo, 10% em cima de 1.000 são R$100, correto? Esse é o primeiro mês. Vamos imaginar que aqui é o primeiro mês. Na sequência, que vai para o segundo mês, teoricamente você teria R$1.100. Só que os 10% não vai marcar em cima de 1.100, ele vai marcar em cima de 1.000. Por isso que é juros simples, ele só marca em cima do capital. Ele não pega o que já foi ganhado e vai marcando em cima. Isso daí é a lógica dos juros compostos. Então, capital. Capital entende-se por capital, do ponto de vista da matemática, qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Então, assim, o capital são esses R$1.000 aqui, ó. Esse seria o teu capital, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse seria o capital que você colocou. A taxa de juros, isso daqui os 10% seria a taxa de juros. Taxa de juros. E os juros, né, o valor monetário, né, seria os juros, parte monetária. Então você tem o valor principal, que é o capital, né, o valor principal, geralmente nos livros você ou tem o PV, que eu já expliquei para vocês, ou você tem o valor principal, correto? Ou capital inicial. São todas essas três siglas aí que você tem no teu material de matemática financeira. Então, valor presente, valor principal, o capital inicial seria os R$1.000. Taxa de juros é o que eu já expliquei para vocês. Essa taxa aqui é o percentual que vai incidir sobre o valor principal, né? Então vai incidir o quê? 10%, vai incidir 5%, vai incidir 7%. O que for incidir em termos de taxa é a taxa de juros. O que for juros, parte monetária, é o valor que rentabilizou em cima do teu valor principal. Bem, então vou colocar para vocês um exemplo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar. Vou colocar um exemplo aqui, fazer um exercício com vocês. Imagine qual a taxa de juros. Qual a taxa de juros? Exemplo 1. Qual a taxa de juros cobrada num empréstimo de R$1.000, a ser resgatado por 1.400. Então, primeira coisa, a gente quer saber o que? A taxa de juros. A gente quer saber o I. O I é igual a taxa de juros. Taxa de juros. O que a gente tem no exercício? Né? O que a gente tem no exercício aqui? A gente tem R$1.000. O que seria R$1.000? O valor inicial, o valor principal, né? Então a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui R$1.000. R$1.000 é o meu PV, valor principal. 1.400 é o valor, né? O que eu quero? Eu quero lá na frente que vai ser resgatado. Então, os juros, eu já posso calcular aqui. Deixa eu trazer esse valor para cá para ficar mais fácil. R$1.000 PV, valor principal. Os juros, eu já consigo calcular os juros. Por quê? Os juros monetários. Por quê? Eu tenho R$1.000 e vou resgatar 1.400. Então, é 1.400 menos 1.000.
Então já sei quanto foi cobrado de juros, ó, R$400. Só que ainda tem uma informação que eu não tenho, que é a taxa de juros, que é esse aqui, ó, certo? Então eu tenho, da onde são esses 400? A diferença do valor principal e do que teoricamente eu vou pagar lá na frente, que é os 1.400. Então 1.400 menos 1.000, R$400. Só que eu quero a taxa de juros. Sei dos juros, mas eu não sei a taxa. Eu sei que me cobraram R$400 em valores monetários, em juros. Mas qual foi a taxa? Quanto que eu paguei? Paguei 5% de taxa, paguei 1% de taxa, paguei 3%, né? Então, é essa a ideia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o I, que é a minha taxa, vou pegar os juros, 400, e dividir pelo valor principal. Qual que é o valor principal? 1.000, né? Que é o valor que eu comecei. 400 dividido por 1.000 vai dar o quê? Vai dar 0,40. Sempre que for taxa, sempre que eu precisar capitalizar, eu multiplico. Sempre que eu precisar descapitalizar, eu divido. Nesse caso, eu preciso capitalizar. A taxa está dando 0,40 aí, vezes 100, né? Se eu pegar 0,40 vezes 100, ou seja, eu tive 40% aí de juros cobrados nesse período, né? Então, por que vezes 100? Porque eu preciso capitalizar, eu preciso transformar isso em porcentagem. Porque se eu dividir 400 por 1.000 dá 0,40, mas eu preciso capitalizar, então, vezes 100 dá 40. Agora, se fosse 40 e eu precisasse descapitalizar, eu ia dividir, tá bom? Então, essa é uma regrinha básica aí da matemática financeira. Quando eu for capitalizar, eu multiplico. Quando eu for descapitalizar, eu divido. Capitalização simples é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital, né? Sobre o valor principal. Sempre vai marcar nesse valor aqui. Nunca vai somar. Quando vier os R$100 que eu ganhei aqui, não vai ser em cima de 1.100, sempre em cima do meu, né? Então, tem uma fórmula básica do juros simples que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Essa é a fórmula básica do juros simples. Juros simples é igual, ó, juros é igual principal vezes a taxa vezes o N, tá? Isso daí sempre vai ser os juros, né? Então vou pôr aqui do lado, deixa eu pôr em preto aqui. Os juros, o que é os juros? Valor monetário. Valor monetário. O que é o P? É o principal. O I é a taxa de juros. E o N é o prazo. Prazo é igual ao tempo, tá? Então tá aí, ó. J é igual a P vezes I vezes N. Prazo, o N é o prazo tempo, o I é a taxa de juros, o P é o principal e o J, né? O J é o valor dos juros no tempo. Agora eu vou colocar outro exercício para vocês, tá bom? Então essa daqui é a nossa fórmula mãe do juros simples, tá? Isso aqui é juros simples. Ó, juros simples, fórmula mãe, tá bom? Então vamos lá para o próximo exercício. Vou tentar colocar aqui embaixo para vocês ficarem com toda essa informação aí. Qual o valor dos juros? Então é o exercício 2. Qual o valor dos juros? Qual o valor dos juros correspondente a um empréstimo de R$10.000. Olha lá, R$10.000. R$10.000 pelo prazo de 5 meses. Pelo prazo de 5 meses. Sabendo
que a taxa de juros cobrada é de 3%. 3% ao mês. Ó a periodicidade. Lembra da periodicidade que eu falei para vocês? Né? Ao dia, ao mês, ao ano. Tá aqui, ó, ao mês. Beleza? Então o que nós temos aí? Qual o valor dos juros correspondente ao empréstimo de 10 mil pelo prazo de 5 anos? Então, primeiro a gente faz a checagem das informações. A gente vai tirando tudo aquilo que a gente imagina que seja pertinente aí as informações. Então vamos lá. Então eu vou colocar 10 mil, que é pertinente. Eu vou colocar 5 meses, né? E eu vou colocar 3%. Então o que eu tenho aqui de informação por enquanto? Eu tenho o valor presente, correto? Eu tenho o prazo e eu tenho o tempo. Eu tenho o prazo, desculpe, e eu tenho a taxa de juros. Então olha a fórmula aqui dos juros, né? Juros é igual principal vezes I vezes N. Então eu estou querendo saber o quê? Eu quero saber qual o valor dos juros. Valor monetário, ó, monetário. Por que valor monetário? Porque a taxa de juros eu tenho, ó. Taxa de juros eu tenho, que é 3%. Os juros eu não sei, o financeiro, né, que foi me cobrado em cima desse empréstimo. Então vamos lá para a fórmula? Eu vou explicar aqui do ladinho, ó. Vamos lá, juros é igual. Principal, qual é o valor principal? 10 mil. 10 mil é o meu valor principal da grana, né? Vezes I. Quanto que é o meu I? 3%. Então 3%, deixa ele aí. Já explico. Aqui vai entrar aquilo que eu falei, eu vou descapitalizar. Lembra? Tem a capitalização e tem a descapitalização. Vocês vão entender por que precisa descapitalizar isso aqui. E vezes o tempo, né? Ó, o N. O N não é o prazo? Então o N é 3. 5, né? Perdão, que são 5 meses, correto? Então são 5. Beleza. Então vem cá, ó, 10 mil vezes. Como está em taxa, eu preciso dividir. Quando está fracionado, eu multiplico, né? Como a taxa já está cheia, eu preciso descapitalizar ela. Eu preciso dividir por 100. Então 3 dividido por 100 vai dar o quê? Vai dar 0,03 vezes 5. Se você multiplicar 10 mil vezes 0,03 vezes 5, né? Vai dar o quê? R$1.500. Então esse 1.500 aqui, ó, 1.500 é o valor dos juros monetários, né? A pergunta do exercício é qual o valor dos juros. Então, se você pegar 10 mil reais emprestado a uma taxa de 3% ao mês por 5 meses, você vai pagar no final, né? Você vai pagar R$1.500 de juros no período. Tá ok? Mais um exercício para fixação. Eu vou apagar esse e a gente faz mais outro aqui. Eu vou deixar a fórmula aí, tá? A fórmula fica, que é a fórmula dos juros simples. E agora vamos para o próximo exercício. Bem, um capital de 25 mil, então esse é o segundo exercício. Um capital de 25 mil aplicado durante 7 meses, aplicado durante 7 meses, então coloquei o dinheiro, apliquei por, rendeu juros, olha os juros monetários aqui, ó, de 7.875, 7.875, certo? Qual é a taxa de juros? Taxa de juros. Então lembra que eu falei? Juros monetários é uma coisa, taxa de juros é outra coisa, são coisas diferentes. Tem juros na palavra aí, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Taxa de juros
é o percentual. Juros é o monetário, a parte financeira do exercício, da operação. Então aqui a gente tem, vamos ver quais são as informações que a gente tem, né? A primeira informação, um capital de 25 mil. Isso aqui é o meu capital, ó, é o pezinho, né? Ou pesão. Aplicado durante 7 meses. Isso aqui é outra informação que eu tenho, é o meu N, que é o prazo, tá? Rendeu juros. Se rendeu juros, esse 7.800 e pouco aqui é o Jotão, né? Rendeu juros. E eu quero o quê? O Izinho, né? É o I que eu preciso. Então aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que tirar o I da fórmula, né? Porque eu tenho que tirar ele fora da fórmula, que é o que eu quero. Eu tenho essa informação, o juros monetário, eu tenho o principal e eu tenho o tempo. O I eu tiro fora da fórmula, né? Então como que fica a fórmula? O I, eu vou pôr ele agora grande aqui, né? Ó, é o que eu tirei, eu levei o J para lá, e o que sobrou eu divido multiplicando, ó, P vezes N. Tá vendo? O que eu fiz? Só para vocês entenderem. O I não estava aqui no meio multiplicando, eu tirei ele, e o J, mandei para lá e dividi o que sobrou, eu multipliquei. Quando eu troquei o I pelo J, né, eu troquei aqui, ó, o I pelo J, simplesmente eu joguei o J para lá e peguei e dividi pelo resto, dividi pelo que sobrou. O que tinha sobrado? O P e o tempo. Ah, professor, mas e se eu quiser o N? A mesma coisa. Se eu quiser só o prazo, você coloca o N para cá, você trocou ele pelo J, não foi? Aí você deixa o J lá, o que sobrou? Sobrou o I e sobrou o P. Ah, mas e se eu quiser só o P? Mesma coisa, você está trocando o P pelo J. Pega o J aqui, coloca o N vezes I. Certo? Sempre o que você trocar, você deixa para o lado de lá e divide pelo que sobrou, né? Você vê, ó, eu troquei o P pelo J, o resto foi N sobre I, né? Eu não troquei aqui o N sobre J, o P sobre J, o que eu troquei, o resto eu divido, tá vendo? O resto, o que sobrar eu divido. Mas o que sobrou desse exercício foi o P vezes N. Então vamos lá, eu vou deixar aqui só para vocês terem essa fórmula aí. Então, o que é o J? Né? O J no nosso caso é o 7.000. Então, I é igual a 7.875 dividido pelo P. Quanto que é o P? O P é o 25 mil. 25 mil, que é o que eu tenho, o valor principal, vezes o tempo. Qual é o tempo? 7 meses. Aí é fazer a conta. Primeiro faz a conta de baixo, né? Multiplica 25 por 7. O que der, divide pelo de cima. Isso daqui vai dar o quê? 0,0475. 0,045. Esse aqui, ó. Aí lembra, ó, a taxa, eu preciso capitalizar vezes 100. Então a taxa vai ser igual a 4,5% ao mês. Então tá aí, ó. Qual o valor da minha taxa ao mês? Está perguntando a taxa de juros, né? Então, se eu tenho um capital de 25 mil, que ficou lá durante 7 meses aplicado e rendeu esse valor de juros monetário, a taxa que incidiu, né, a porcentagem que incidiu ao mês durante 7 meses foi 4,5% ao mês. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui com juros simples.